Estamos, pela graça de Deus, juntos de novo para mais uma lição de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois de termos aprendido aqui sobre a primeira lição, que é sobre Deus, no testemunho de João, nós vamos hoje para a segunda lição que nós temos neste pequeno versículo. Você descobriu qual a segunda lição que nós temos aqui? Porque Deus amou. Esta é a nossa lição de hoje. Deus amou. Vamos falar um pouquinho sobre essa virtude, esse atributo exclusivo de Deus, o amor. O amor não está contido em Deus, como a água está contida no copo ou na garrafa. O amor de Deus não é algo que a gente possa apalpar ou ver. Deus, repito, ele não tem amor. Ele é amor. Ele é o próprio amor. O amor não é um enfeite de Deus, não é algo que mostre o exterior de Deus para ser visto pelos homens. Deus é amor. Está escrito em 1 João, o próprio João que escreveu João 3,16, na sua primeira carta, lá no Apocalipse, ele escreveu no capítulo 4, versículo 8 da sua primeira carta. Deus é amor. Portanto, Deus não tem amor. Deus é amor. Como ele não tem justiça, ele é a justiça. Ele não tem a graça, ele é a própria graça em si. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, no Gênesis, no começo da criação de Deus, Deus cria o homem e a mulher inocentes. Mas você sabe, como eu também sei, nós sabemos que eles pecaram. Adão desobedece a Deus e, juntamente com Eva, pecaram, se tornaram pecadores, separaram-se de Deus como resultado do pecado. Agora, criatura e Deus e Criador estão separados, mas Deus, para mostrar o seu infinito amor, de João 3,16, ele promete no capítulo 3, logo após a queda da raça humana na pessoa de Adão e Eva, ele demonstra esse grande amor no capítulo 3, verso 15 do Gênesis. Ele disse para Satanás: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a semente da mulher e a tua semente. Está falando de descendentes. Ele disse: esta te ferirá a cabeça, mas ela te ferirá o calcanhar. Estava dizendo que Jesus seria ferido por causa dos ataques de Satanás, e realmente ele foi muito ferido. Mas, por fim, Jesus venceria a Satanás e esmagaria a sua cabeça. É verdade que Jesus triunfou na cruz. Lá em Colossenses capítulo 3, a Bíblia diz que além de perdoar os nossos pecados, rasgar o escrito de dívida que havia contra nós nas ordenanças de Deus, ele triunfa na mesma cruz. Uma expressão militar, quando alguém é vencido por outro grupo de guerrilha, o vencedor, ele triunfa, ele se auto-exalta por ser o vencedor. Jesus, com toda razão, ele se exaltou com razão como Deus sobre as artimanhas e ciladas de Satanás contra o mundo sistema. Ele é o vencedor. Por isso, em Cristo Jesus, disse Paulo aos Romanos, somos mais do que vencedores. Portanto, Deus, nesse versículo 15 do Gênesis 3, está mostrando para nós, revelando para nós o seu amor.
a sua pessoa em amor. Por isso que João disse, Deus amor. Ele, portanto, estava se apresentando naquele momento como o Salvador de Adão e Eva, providenciando, sobretudo, naquele momento, uma roupagem totalmente diferente para Adão e Eva. Porque no momento que Adão peca, sentiu-se nu, ele e sua esposa, Eva, e coseram folhas de figos ou figueiras para cobrirem o seu corpo. Deus chegou e disse, não, essa não é a roupa que eu pretendo que vocês usem. Deus usa pele de animais para fazer a roupa para Adão e Eva. O que significa isto? Ele estava dizendo, meu filho, como cordeiro do céu, ele vai morrer por vocês. Ele vai morrer pelo pecador. Ninguém pode usar a pele de um animal que continua vivo. Portanto, os animais que morreram lá no Éden para que pudesse a sua pele servir de roupa para Adão e Eva, foram animais que perderam a sua vida. Portanto, naquele momento, Deus já estava trazendo uma grande lição sobre o seu grande amor para conosco, dizendo que no futuro, Jesus, o Cordeiro de Deus, morreria numa cruz para nos dar a vida e nos revestir da sua justiça. Bem, já diz a Bíblia que Jesus morreu antes da fundação do mundo, porque antes que Jesus viesse morrer na cruz, a pele dos animais lá no Éden já simbolizava uma morte antecipada de Jesus por nós. Portanto, toda iniciativa é de Deus e nunca da nossa parte. João diz o seguinte, quando nós o amamos, é porque ele nos amou primeiro. Nessa questão, nós entendemos que João, escrevendo o capítulo 3, versículo 16, ele tem razão quando diz, porque Deus amou. Deus amou, porque Deus é amor. Espero que você esteja mais uma vez entendendo e que possa entender que Jesus, baseado nesse texto, é o maior, ou seja, a maior dádiva, a maior expressão do amor de Deus para a nossa vida, é o que nós vamos continuar ouvindo nas próximas lições. Mas ainda voltaremos na próxima lição falar sobre este amor de Deus representado, visto na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que sua mente seja aberta, que seja fértil para entender essa grande verdade de João, capítulo 3, versículo 16. Não deixe de ler em sua casa, na sua própria Bíblia, e me acompanhe. E nós vamos aqui, pela graça de Deus, trazer mais várias lições nesse pequeno versículo riquíssimo em ensinamento para as nossas vidas. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado por João 3,16. Obrigado, Deus, por João, que foi usado pelo Senhor. Foi usado como instrumento do Senhor para escrever uma palavra tão santa, tão pura, essa palavra inspirada, que tanto nos ensina sobre o Senhor Deus, sobre o seu grande e infalível amor. Pedimos que as pessoas que estão nos assistindo, Deus, sejam alcançadas por Deus e pelo seu grande amor. Esta é minha oração, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por mais uma vez me assistirem. Deus te abençoe, Deus te guarde. Viva na presença e dependência de Deus. A melhor vida, aliás, a única vida que temos neste mundo, que vale a pena.